Olá pessoal, muito boa noite. Estamos presentes aqui com mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem. E a nossa proposta hoje é a gente trabalhar com um triângulo retângulo. Nós vimos na aula passada o triângulo equilátero, dos lados iguais, né? E vamos calcular a mesma coisa que nós calculamos no triângulo equilátero, ou seja, a força elétrica resultante no baricentro do triângulo retângulo. Se vocês observarem, pode procurar nos livros por aí, na internet, vocês não vão encontrar. Tá certo? Livro de ensino médio vocês não encontram porque são questões específicas. Né? Então eu criei essa questão exatamente com o intuito de analisar juntamente com a matemática, com os matemáticos, né, o desenvolvimento dessa questão do triângulo retângulo, tá? E do seu baricentro, claro. Então veja, eu deixei um vídeo lá, tem um vídeo lá no canal antigo, né, que eu já tinha feito isso para as outras faculdades, falando sobre o baricentro do triângulo retângulo. E lá vocês podem acompanhar o passo a passo, só que lá está no PowerPoint, não aqui no quadro, né? E aí eu fiz questão de mostrar para vocês, que eu vou deixar uma tarefa para vocês, colocando um desse aí para vocês se familiarizar com o problema e praticá-lo mesmo, né? Exercitá-lo. Então seja o triângulo abaixo, retângulo de lados L1 e L2, e em cada vértice eu coloquei uma carga elétrica, menos Q1, mais Q2 e mais Q3. Então a pergunta é, qual a força elétrica resultante no baricentro desse triângulo? Tá certo? Então qual é a força elétrica resultante no baricentro do triângulo retângulo? Então a gente vai usar muita aproximação e usar uma geometria. Claro que vocês terão que ter uma máquina científica, vai precisar de ângulos aí, de tangente, cosseno, tangente e seno. Então espero que vocês tenham essa máquina em mãos para poder fazer a tarefa, a atividade, tá certo? Então primeiro vamos traçar para a gente encontrar, ele deu os valores aqui dos lados, ó. L1 é 3 centímetros, L2 é 4 centímetros, né, o maior, Q1 menos 2 micro, Q2 3 micro, Q3 4 micro, e a carga que é colocada no centro, no baricentro, é menos 1 micro. Tá ok? Então vamos traçar as medianas conforme nós já sabemos que as medianas é uma reta que sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta, tá? Então ó, vou traçar aqui a primeira. Opa, a gente precisa de precisão aqui, né? Um pouquinho só para a gente não perder muito a qualidade da questão. Pronto. Primeiro, segundo mais ou menos aqui, ó. A gente traça mais ou menos, né? E o terceiro mais ou menos aqui, por aqui, assim, no ponto médio da reta oposta, né? Ok, pronto. A união dessas três medianas, eu tenho o baricentro desse triângulo. Então, nesse baricentro aqui, eu coloquei uma carga negativa menos Q minúsculo. Tá certo? Menos Q minúsculo. Bom, então, usamos a primeira propriedade na geometria, que é o baricentro, né? O baricentro de um triângulo é o encontro das medianas. E o que é mediana? É uma reta que sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta. Sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta. Sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta. Na união dessas três retas, eu tenho ali o centro de gravidade ou o baricentro. Tá certo? Centro de gravidade ou o baricentro dessa figura. E nesse baricentro eu coloquei uma carga menos Q para nós calcularmos a força elétrica resultante. Eu vou colocar esse menos Q aqui para cima para ajudar nas figuras, né? Nos vetores, para a gente não atrapalhar aqui, ó. Menos Q, não altera nada, né? Bom, então vamos. O primeiro passo foi esse: tracei as medianas, coloquei o baricentro, representei o baricentro. Agora vamos calcular as representações das forças elétricas, tá? Tem que partir de menos Q dessa carga, porque ele está pedindo para calcular a força elétrica resultante no baricentro. No baricentro tem essa carga, então ele quer calcular a força resultante aqui, aproximadamente, né? Então vamos lá. De menos Q até Q1, né? De menos Q até Q1, Q1 é negativo e Q é negativo. Ora, então essa força elétrica é uma força de repulsão, não é? A seta tem que ser contrária. Menos com menos se repele, então a seta partindo daqui, vou colocar aqui em vermelho. Ó, em vermelho, vou colocar aqui meu primeiro vetor e eu vou dar um nome. Esse vetor vou chamá-lo de FQ1, que é de Q para 1, então vou chamar de FQ1, vou colocá-lo aqui, ó. FQ,1, tá?
FQ, vírgula 1. Essa setinha para representar que força é uma grandeza vetorial. De Q até Q2, Q é negativo, Q2 é positivo, então a força elétrica é de atração, então a seta aponta para ela. Então, vou colocar um nome, FQ-2. Ok? E de Q para Q3, Q é negativo, Q3 é positivo, também é atração. Vou representá-lo por essa seta aqui, ó, que segue de encontro, né? Opa, tá ruim. Vou colocar outra cor aqui. Vou colocar, ó, em preto, certo? Ó. FQ3, ok? Então FQ3 aqui, ó, certo? FQ3. Então, se vocês observarem aí, ficou 3 forças: FQ1, FQ2 e FQ3, né? 3 forças dentro desse triângulo retângulo no seu baricentro. Então, o terceiro passo, então, o primeiro passo, tracei as medianas. Segundo passo, representei por vetores as forças, né? De atração ou repulsão, de acordo com o sinal das cargas, né? O terceiro passo é a gente calcular essas distâncias, ó, do vértice ao baricentro. Claro que até para uma figura bem ruim, vocês observam que essa distância de Q1 até o baricentro é diferente da distância Q2 até o baricentro, que é diferente da distância de Q3 até o baricentro. Tá? É diferente, são distâncias diferentes. Então a distância, eu vou chamar de a distância de o segmento Q1, essa distância aqui, ó, qual é a distância aqui? O segmento Q2Q, o segmento Q3Q. A gente viu na aula passada, depois a gente pode demonstrar isso, e no vídeo, não vou avançar muito nas demonstrações, senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ser enfadonho para vocês. Mas essas demonstrações você vai encontrar lá no vídeo que está no canal explicando passo a passo, com a figura, como é que é a formação, por que chegou isso. Então vocês recorrem a ele lá e vocês vão entender com mais tranquilidade. A distância de Q1 até Q, ó, vou chamar de X1, tá? Essa distância aqui. A distância é X1. X1. A distância X1, tá? Que é de Q1 até Q, X1, ó, X1 é o segmento Q1, Q. Esse segmento aí, ó, Q1, Q. A distância X2, que é essa daqui, eu vou chamá-la de X2, essa daqui, ó. X2 é o segmento Q2Q. E o segmento e a distância X3 é o segmento Q3Q. Certo? A gente viu na aula passada, na demonstração da distância do vértice até o baricentro do triângulo equilátero, que essa distância é 2/3 da altura da base, que a gente já viu isso. No triângulo retângulo não é igual porque os seus lados não são iguais. Então não pode ser igual ao triângulo equilátero. Mas a gente demonstra que essa distância X1, X2 e X3 é 2/3 da distância total do triângulo, ou seja, da mediana. 2/3 dessa mediana. Então vocês observam que para eu calcular X1, por exemplo, X1 é 2/3 do tamanho da mediana. Ok? Estão entendendo aí? X1, essa distância X1 é 2/3 do tamanho da mediana. Vocês observam que essa mediana aqui, ó, a de Q1 até Q, todinha, a de Q1 até Q não, a todinha, essa distância toda, se eu fizer isso aqui, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Ó? Aqui também é um triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus. Então, ó, aqui isso aqui é 90 graus. Logo, a distância, esse ponto aqui, ó, eu posso colocar alguns valores, se quiser. No vídeo eu coloco letras, por exemplo, A, B, C, D, E e F, tá? Então, se eu quiser calcular a distância AD, por exemplo, essa distância X1 é 2/3 dessa medida AD. Tá? Eu vou colocar aqui para a gente entender melhor, tá certo? Então, a medida X1 é igual a 2/3 da medida AD, o segmento AD, tá certo? Eu chamei de X1, essa medida aqui, ó,
de Q1 até Q. X2, quem é? X2, essa medida daqui, ó, é 2/3, né? Essa medida aqui, X2, é 2/3 do segmento EB de bola. Mas observe que o triângulo EBCE não é retângulo. Não é? A gente vai discutir ele, que tipo de triângulo é esse, tá? EBCE não é retângulo, porque ele não tem um ângulo reto. Tá certo? Ele não tem um ângulo reto. Mas é 2/3 do segmento EB de bola. E a medida X3 é essa aqui, ó. É o triângulo CF, que tá aqui, essa letra F aqui, tá? Essa letra F aqui. A medida CF, o triângulo CFEC é retângulo, porque esse ângulo aqui é 90. Então, é 2/3 de CF, o segmento CF. Pronto, tá aí. Então, quando você faz isso, você tem a ideia das medidas. Eu tenho que calcular essas medidas por causa da fórmula. Quando eu vou calcular essa medida x1, por exemplo, que é 2/3 da medida AD, mas quem é AD? AD é esse triângulo aqui, ó. Então AD de dado, quem é? Ó, AD, agora é um triângulo retângulo, então posso usar o teorema de Pitágoras, né? O segmento AD ao quadrado é igual à medida L1 ao quadrado, que eu tenho aqui, L1 ao quadrado, mais esse pedaço aqui. Ora, como eu sei que esse ponto D é o ponto médio dessa reta inferior, né, do triângulo retângulo, então aqui é a metade. Se tudinho é L2, cada pedacinho desse é L2 sobre 2, né? L2 sobre 2, né? A metade? Ora, mas se L2 é 4, então a metade é 2. Então, vou colocar aqui L sobre 2 ao quadrado, né? L2 sobre 2 ao quadrado. Quando eu substituo, dá o quê? Então a medida vai ser AD, o segmento AD ao quadrado, L1 é 3 ao quadrado, depois a gente passa para metro, né? Mais 4 dividido por 2 é 2, 2 ao quadrado. Isso vai dar AD, vai dar 9 mais 4, né? Raiz de 13, o segmento AD é quanto? A raiz de 13 aproximadamente 3,6, vou botar aqui, centímetro, né? Centímetro. Mas eu não quero a medida AD, eu quero a medida de A até Q, que é x1. Mas x1 é quem? x1 é 2/3 desse valor aí de AD, né? Tá aqui, ó. Mas quem é AD? 3,6. Quando eu multiplico, x1 é quem? 3,6 vezes 2 dá 7,2. Dividido por 3, 2,4 aproximadamente, né? É a minha primeira medida, certo? É a minha primeira medida. E assim sucessivamente. Vamos calcular, vamos deixar o Q2 por fim. Vamos calcular o Q3. Q3Q, né? Mais Q3Q, a medida é 2/3 de CF. Mas quem é CF? CF é um triângulo retângulo também, ó. CF é C, triângulo retângulo. Então vamos calcular. Então o segmento CF ao quadrado, por Pitágoras de novo, né? É igual a L2 ao quadrado agora, embaixo, né? L2 ao quadrado mais L1 sobre 2 ao quadrado, que é a metade, né? Aqui vai ser L1 sobre 2 e esse pedacinho daqui vai ser L1 sobre 2. Então, CF ao quadrado será 4 ao quadrado mais L1 é 3, dividido por 2 é 1,5, 1,5 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, tirando a raiz quadrada, vai ficar quanto? Vai ficar 16, 4 ao quadrado é 16, né? 1,5 é 2,25, mais 16, e a raiz quadrada, vai dar a raiz quadrada de 18,25. Raiz quadrada CF, o segmento CF é igual a 4,3 aproximadamente centímetros. Veja que eu estou trabalhando só com a casa decimal, já para agilizar, né? Mas eu não quero a medida CF, eu quero a medida CQ. Mas CQ, aliás, eu quero a medida CQ, né? Do vértice ao baricentro, que é Q3Q, que é X3. Então X3 é quem?
x3 é 2 terços de CF. Ora, mas CF é 4,3. Então, 4,3 multiplica por 2, divide por 3. 4,3 multiplica por 2, divide por 3. Eu tenho aproximadamente 2,9 centímetros. A medida x3, né? Ok? Medida x3. Falta apenas a medida x2, que eu deixei por fim, propósito, né? Para a gente entender o seguinte. Enquanto as medidas, né, CF, EC correspondiam a um triângulo retângulo, assim como a medida AD, EA também é um triângulo retângulo, beleza, eu usei Pitágoras. Mas a medida EBC, não é, esse triângulo aqui não é retângulo. E que triângulo é esse? Então, se você observar direitinho, que essa reta daqui, quando saiu de E e encontra esse ponto médio aqui em B, tá? Ela fez aqui uma interseção aqui do ponto médio dessa reta aqui, dessa hipotenusa desse triângulo aqui, certo? Mas veja, se eu traçasse uma reta perpendicular aqui a essa reta daqui, ó, perpendicular, eu tenho exatamente o encontro desses dois segmentos aqui, ó, do ponto médio, tá certo? Quando eu traço esses dois segmentos aqui, ó, ficará assim, ó, um triângulo retângulo aqui, certo? Triângulo retângulo aqui, se eu cortasse, né? E o triângulo aqui, ó, ficaria assim, tá certo? Quando eu passo essa reta aqui, ó. Suponha que eu estou cortando os dois triângulos ao meio, tá certo? Essa linha pontilhada aqui, ficaria assim, ó. Então esses dois triângulos formados, ó, eu posso até colocar levemente para vocês verem aqui, ó, que a figura não ajuda, mas se você botar isso num esquadro, tá em vermelho, se você botar num esquadro, você vai ver que dá exatamente igual. Quando eu faço isso, eu obtenho dois triângulos, tanto o esquerdo quanto o direito, semelhantes e congruentes. Se eles são semelhantes e congruentes, esses ângulos da base aqui são iguais, que eu posso chamá-lo aqui de alfa, posso chamá-lo aqui também de alfa. Ora, se os ângulos da base são iguais, que triângulo é esse? Triângulo EBC. Que triângulo é esse aqui? Esse triângulo aqui, onde os dois ângulos da base são iguais, ó. Então esse ângulo aqui, ó, esse daqui, interno, né? Esse alfa é igual a esse aqui, ó. Se os ângulos da base de um triângulo são iguais, é porque os seus lados são iguais. Se esses lados são iguais, então esse triângulo é isósceles. Certo? Isósceles. Bom, então eu posso entender que se esses dois lados são iguais, ó, BC é igual a BE, então se eu calcular a hipotenusa desse triângulo grandão aqui, ó, calcular a hipotenusa desse triângulo grandão, eu posso obter quem é essa medida. Essa medida BC é igual à medida BE. Mas veja, pela medida do triângulo grandão a gente pode calcular de cabeça. Por quê? Porque isso é conhecido na matemática. Essa medida L1 é 3. A medida L2, 4. Todo triângulo que tem as suas coordenadas, né? Os seus catetos 3 e 4, a sua hipotenusa é quanto? 5, que é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, todo triângulo, um cateto é 3, o outro é 4, a sua hipotenusa é 5. Ora, se a hipotenusa é 5, e se esse ponto médio aqui divide a reta em duas partes iguais, então esse pedacinho daqui é 2,5, ok? E esse pedacinho aqui, 2,5. Entenderam? Todo triângulo que tem catetos 3, as medidas 3, 4, a sua hipotenusa é 5. É só você calcular, né? 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9, 25, a raiz de 25 é 5. Então, eu posso calcular quem é essa medida aqui, ó. Essa medida Q2 até Q. Quem é Q2Q? Essa medida aqui, ó. É 2 terços de EB. 2 terços de EB. Bora, mas se essa medida é igual, então eu posso dizer que a medida X2, certo? A medida X2, ó. A medida X2 aqui, X2 é igual a 2 terços, aqui ó, 2 terços de EB. Ora, mas EB a gente calculou, EB é 2 centímetros, 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros, que essa medida aqui, EB é igual a essa daqui, ó, né? Porque o triângulo é isósceles. EB também é 2,5. Então, X2 vai ser quem? 2 terços de 2,5. Então, X2, a medida X2, que é a que me interessa,
vai dar 5 dividido por 3, vai dar aproximadamente, daí só com uma aproximaçãozinha, 1,66, vou colocar 1,7 centímetros. Pronto, calculei as 3 distâncias. Tem outro método de fazer? Tem não, tá certo? Não tem outro método de fazer. Você pode observar aí nos livros de ensino médio de matemática, pouquíssimos falam sobre isso, tá? Pouquíssimos. Que são as medidas do triângulo, baricentro de um triângulo, principalmente do retângulo. Pode procurar que você vai na internet, talvez você ache lá, mas em livros acho difícil. Nos antigos pode ser, nos novos quase nenhum. Então eu tenho as 3 medidas. Então o quarto passo é calcular as distâncias. Então calculei a mediana, representei os vetores, tá certo? Calculei, demonstrei as distâncias aqui como é e calculei elas. O quarto passo é a gente calcular as forças resultantes parciais, que é Fq1, Fq2, Fq3, usando a lei de Coulomb, né? Esse é o próximo passo. Então o próximo passo é calcular Fq1, ó. Próximo passo, calcular Fq1, que é igual a K0 módulo de Q vezes módulo de Q1 dividido pela distância x1 ao quadrado, né? Que a gente já calculou a distância. Fq2 será K0 módulo de Q vezes módulo de Q2 dividido por x2 ao quadrado. E Fq3, que é a distância K0 módulo de Q, Q3 dividido por x3, aqui é x2 ao quadrado. Pronto. Calcular as 3 forças, Fq1, Fq2 e Fq3. Quando eu substituo os valores nas questões, Fq1 por exemplo, nós podemos fazer simplesmente com a máquina, gente, sem usar uma gota de tinta aqui nem vocês do caderno. Claro que depois vai calcular só o resultado, que vocês podem calcular usando a calculadora. Então, ó, para Q1 fazer um aqui, vai ficar o quê? Lembrando que a constante 9, a constante K0 é 9 vezes 10 a nona, né? Não coloquei aqui, mas vocês sabem que é uma constante. 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então a gente tem 9 vezes 10 a nona. Q, a carga Q é 1, 10 a menos 6. Q3 está ali, 4 micro, né? 4 vezes 10 a menos 6. E a distância x1 ao quadrado. X1 está aqui, ó, 2,4 centímetros. Vou passar para metro, 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Quando eu calculo isso, vai ficar quanto? Fq1 vai ficar igual a, aproximado. Vou usar a calculadora aqui, para a gente ganhar tempo. Então, ó, 2,4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Colocá-lo aqui. E calcular o numerador, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido. Eu tenho aqui um aproximado de 62,5 newtons, tá? Essa é a primeira. Então, quando eu fizer a primeira, eu vou colocar o resultado só resultado das outras, tá? Fq1, calculei. Fq2, que é a distância x2. x2 está aqui, né? 1,7 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Vamos lá. Então 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, 3 vezes 10 a menos 6, dividido. Dá 93, Fq2 aproximadamente 93,4 newtons. E finalmente Fq3 vai ser igual a x3, né, que é essa distância aqui. x3 2,9, 10 a menos 2 ao quadrado, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6. E Fq3 aproximadamente 42,8 newtons. Tá certo? Tá aqui as 3 forças calculadas. Bom, então eu vou recalcular só a primeira aqui, só que eu tô achando certo, mas é isso mesmo. 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes
2 vezes 10 a menos 6. Tem um errinho aqui na primeira, né? É porque Q1, acho que Q1 não é 4, né? 4 é a distância, Q1 é 2. Então, ó, tá vendo? É bom a gente recalcular, né? Então, vamos lá. Então, distância 1 é 2x1, tá certo? Então, 2,4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, 31,25, tá? Não é 62, 31,2, tá? 31,2 newtons. Então, bom, calculado as três aí, calculado as três, vou calcular só a segunda aqui, pra gente ver, 1,7 vezes 10 quadrado, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Dá isso mesmo. A outra tá certa também. Tá? Bom, é sempre importante você refazer, porque qualquer errinho você pode perder a questão, né? 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, né? Divide por isso 42,8, tá certo, tá certo? Bom, eu tinha colocado a carga em 1, coloquei 3, a carga é 2, né? Vou colocar 2 aqui. Bom, calculei as três forças, ok? Calculadas as três forças, agora a gente calma para a gente calcular a força elétrica resultante. Tá certo, gente? Força elétrica. Qual é a força elétrica resultante dessas três forças aí que não tem a mesma direção nem o mesmo sentido? Ok? Então, existem várias formas de a gente calcular. Você pode ter visto lá no problema no vídeo, lá no YouTube, no canal, que eu usei uma técnica. Existem outras. Tá? Existem outras técnicas. Veja só. Eu tenho esse ângulo aqui, eu posso calcular esse ângulo aqui, ó. Não tenho, eu posso calcular, né? Esse ângulo é igual a esse. Mas veja que eu preciso saber, ó, eu tenho três vetores, um em vermelho, um em preto e um azul. Bom, primeiro a gente tem que calcular desses três vetores aqui, ó, uma está no meio, tá? Que é o vermelho. Eu preciso calcular esse ângulo aqui, ó, entre o azul e o preto, que eu vou chamar do ângulo θ, tá? Por quê? Porque quando eu calculo a resultante desses dois, mais ou menos, por aproximação, o que der aqui no meio, a resultante que der aqui no meio, né, somada com esse FQ1 em vermelho, vai ser a resultante total. Então eu posso calcular esse θ? Posso, né? Esse ângulo aqui eu posso calcular. Tá certo? Porque esse ângulo é igual a esse. Então se eu usar a tangente desse ângulo aqui, ó, eu posso calcular alfa e esse alfa aqui. Então esse aqui eu já sei, tá? Eu posso calcular, veja só, esse θ, eu posso calcular esse pedacinho aqui, posso calcular esse outro pedacinho e somar os dois, tá? E posso calcular, usando aqui também, ó, eu tenho aqui um triângulo também, né? Esse aqui também é um triângulo. É outro triângulo, tá? Esse é outro triângulo. Eu posso calcular usando esse ângulo aqui. Posso calcular esse ângulo aqui também, ó. Tá? Então existem várias formas da gente calcular. Se eu calcular esse ângulo alfa aqui, por esse, né? Porque se ele é igual, então se eu usar o triângulo grandão, posso calcular a tangente. Vamos calcular a tangente, né? Vocês podem voltar o vídeo a hora que quiserem, então eu posso apagar essa parte aqui, ó. Tá? Isso aqui eu tô fazendo agora, tá, gente? Isso aqui não tem, eu não fiz nada, isso aqui como se fosse ao vivo, nós estamos preparando aqui o vídeo pra gente resolvendo junto. Então, ó, vamos calcular que ângulo alfa é esse, que é igual a esse. Por esse não dá, mas eu posso calcular por esse. Mas se esse alfa é igual a esse, então vou usar a tangente. Então quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa, qual é a definição de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é essa medida. Essa medida é L1. Então é L1 sobre L2. Oposto do adjacente. L1 é 3, L2 é 4. 0,75, né? Ora, qual é o arco cuja tangente é 0,75?
É só você entrar lá na sua calculadora, digitar alguns são diferentes, né? Então, 0,5 0,75 0,75 não, está em radiano. Primeiro eu tenho que deixar a calculadora em grau, né? Em grau. Se tiver em radiano ou em grado, ela não dá. 0,75, 2 NDF, tanto. Então dá 36, deixar mais preciso aqui, dá 36,86 graus, tá? 36,86 graus. Então já tem esse alfa aqui, ó. Esse alfa é esse, tá? A alfa é 36,86 graus. Então foi o que eu fiz na calculadora. Apertei 0,75. Você vai encontrar uma tecla Shift ou 2 NDF. Shift ou 2 NDF e aperta a tecla TAN de tangente. Quando você fizer isso, você vai obter o grau. Algumas máquinas são diferentes, algumas calculadoras são diferentes, tá? Mas dá o mesmo resultado. 36,86 graus. Então já sei esse ângulo aqui, ó, tá? Já sei esse ângulo. Veja, eu quero encontrar θ é o ângulo total, tá? θ é o ângulo inteiro, θ é o ângulo tudinho. Então vou chamar aqui de ângulo beta, esse pedacinho aqui, tá? E vou chamar o outro ângulo lá de gama, alfa, beta e gama, né? Então já sei que θ vai ser a soma de quem? θ vai ser a soma de beta mais gama, tá certo? Beta mais gama. Esse alfa aqui eu já calculei, que esse pedacinho aqui de dentro eu já sei. Eu posso calcular também, gente, ó, também eu posso calcular esse ângulo aqui, ó. Já que se esse triângulo aqui é retângulo, eu posso calcular quem é esse ângulo aqui. Vamos dar uma letra a ele para a gente não errar, né? Para a gente não errar. Chamei esse aqui de alfa, alfa aqui é beta, gama. Vamos chamar esse aqui de o quê? Vamos chamar ele aqui de Z, por exemplo, W. Quem é esse ângulo W aí? Tangente de novo. A tangente de W é o cateto oposto, que é essa medida, dividido pelo cateto adjacente a esse pedacinho. Ou seja, é 3 sobre a metade de 4, né? Então é 3, ou seja, L1 sobre L2 sobre 2, ou seja, 3 meios, né? Aqui é 2, né? Tudinho é 4, aqui é 2, 3 meios, que é igual a 1,5. Ora, qual é o arco? Qual é o arco, né? Cuja tangente é 1,5. Qual é o arco cuja tangente é 1,5? Vamos lá para a máquina de novo. 1,5, 2 NDF, tan. 56,3. 56,3 graus. Então já sei que o meu W é 56,3 graus. Certo? Achei o alfa, achei o W. Ora, se eu sei alfa e se eu sei W, eu posso achar quem é esse beta. Por que eu posso achar? Porque isso aqui é um triângulo e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então eu já sei que beta é igual a quem? Beta é igual a 180, né? 180 graus, menos a soma de alfa mais W. Menos a soma de alfa mais W. Então beta é quem? 180 graus menos alfa, 36,86 graus, mais W, 56,3 graus, beta, isso é igual a quem? Só subtrair agora, né? 56,3 mais 36,86 menos 180, eu vou encontrar 86,84 graus. 86, aproximadamente 86,84 graus. Esse seria o meu beta. Já achei beta. Acabou o problema não, porque eu preciso achar gama. Quem é gama? Olha, gama eu posso encontrar, uma das formas é encontrar. Eu sei que esse triângulo CF é retângulo, e eu sei que esse triângulo aqui, ó, já achei. Se eu tenho W, eu quero encontrar esse pedacinho só aqui, tá? Achei o pedacinho aqui beta em vermelho, esse pedacinho aqui, ó. Achei. Agora eu quero encontrar o outro pedacinho aqui em preto, que é o meu gama, tá?
eu já sei quem é esse pedaço aqui, ó. Porque eu posso encontrar esse triângulo usando as propriedades da geometria. Se eu sei W, eu posso encontrar quem é o complemento dele, porque o arco aqui é 180, né? Se eu sei W, então falta quanto para completar esse pedaço aqui? É só você fazer, né? Vou chamar esse pedacinho aqui, ó. Vai ser quem? 180 menos W, concordam? Esse pedaço aqui, ó. 180 menos W. 180 menos W, mais W é quem? Nós já calculamos W, que é 56,3. 180 menos 56,3 me dá 123 graus, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó. 123,7 graus, tá? Você pode dar um nome aqui, ó, chamado de Z. Esse ângulo aqui é chamado de Z, tá? Beleza? 123,7 graus. Por quê? Porque se eu sei W, que é esse pedaço aqui, ó, posso encontrar o seu complemento, né? Que é para 180. Então 180 menos esse pedacinho eu tenho de lá. Beleza. Lembre-se que eu quero achar quem é gama. Mas eu preciso saber se esse triângulo aqui é retângulo, eu sei tudinho que é alfa, mas eu posso calcular quem é esse só. Só esse pedacinho de dentro. Que eu posso dar um nome também, né? Bota a letra do nome de vocês, vou colocar a minha letra, posso colocar qualquer coisa. Z, vou chamar de ângulo K, tá? Ângulo K. Quem é esse ângulo K? Usar a tangente. Por quê? Porque esse triângulo aqui é retângulo. Se esse triângulo é retângulo, eu posso usar a tangente. Então a tangente de K, quem é? Cateto oposto, que é essa medida aqui, esse pedacinho, na metade de 3, 1,5, dividido pelo pedação aqui, 4. 1,5 dividido por 4, vai dar quanto? 1,5 dividido por 4, 1,5. 1,5 dividido por 4, eu tenho 0,375. 0,375. Ora, qual é o arco cuja tangente é 0,375? Se eu usar aqui 2NDF tan, eu vou encontrar 20,55 graus. 20,55 graus. Achei K. Então K é isso. A tangente de K, o ângulo K é 20, aproximadamente 20,55 graus. Certo? Beleza? Bom, se eu sei o ângulo Z e sei o ângulo K, posso encontrar o ângulo gama. Quem é o ângulo gama? O ângulo gama vai ser o quê? Não é bom isso aí, gente? Muito bom isso aí. Então, para vocês que estão aí em casa, aí, nas aulas remotas, estudar isso aí será ótimo, né? Então, ó, quem é gama? Cálculo de gama, ó. Cálculo do ângulo gama. O ângulo gama. Quem é o gama? Gama vai ser quem? Também é outro triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, ó. Q, D, C, Q, triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então gama vai ser 180 graus menos a soma de quem? A soma de Z, que é esse pedacinho que a gente chamou, né? Esse ângulo aqui de dentro aqui, mais esse ângulo K que nós acabamos de calcular. Então é Z mais K. Então gama vai ser 180 graus menos Z 123,7 mais K, que a gente acabou de calcular, 20,55 graus, né? Quando você calcular isso, e esse ângulo tem que ser pequeno mesmo, né? Observe que até na figura que está pequenininho, né? Quando você vai calcular, você vai encontrar quanto? 20,55 mais 123,7 menos 180. Você vai encontrar aproximadamente esse ângulo gama é 35,75 graus. Pronto. Achei os ângulos que eu queria. Achei beta e achei gama. Beta e gama que eu queria. Que é esse pedacinho aqui em vermelho e esse pedacinho aqui em preto. Mas é o ângulo da questão? Não. Porque eu quero é teta. Quem é teta? Vai ser a soma de beta mais gama. Bom, beta, o que é teta? Teta vai ser quem? A soma de beta mais gama. Teta é quem? Aproximadamente. Vai ser a soma de beta. Nós já calculamos o beta. Está por ali, né? Alfa. O ângulo beta está aqui, ó.
86,84 graus, mais meu gama 35,75 graus. Então θ, a soma desses dois, me dará aproximadamente mais 86,84, 51. Opa, tá errado, né? 86,84 mais 35,75. 122, né? 122,59 graus. Certo? Aproximadamente 122,6 graus. Se quiserem colocar, não tem problema nenhum. Tá certo? Então calculei o meu ângulo da figura, o que me interessa. Tá certo? O que me interessa. Então, aí acabou a questão? Não acabou a questão, né? O que é que a gente precisa calcular agora? Calculamos as três forças, né? Vocês têm anotado aí. As três forças. Calculamos o ângulo que envolve dois vetores de maior ângulo, entre Fq2 e Fq3. Beleza, calculamos. Agora vamos calcular a força resultante parcial entre Fq2 e Fq3. É uma força resultante? É. Mas não é a total do problema. É por isso que eu chamo parcial. FR1. Eu chamo de FR1. A força resultante 1. Parcial 1. Pode ter outras parciais? Pode. Depende do problema. Então, posso calcular. E eu calculo como? Usando a lei dos cossenos. Qual é a lei dos cossenos? Então, você vem aqui, ó, para calcular essa força resultante 1, que é entre Fq2 e Fq3, ó. Observe que nesse vetor está assim, né? Fq2 aqui, Fq2 e Fq3 por aqui assim, ó. Certo? É o que está na figura. Fq3. Deixa o Fq1 aguardando aqui, tá certo? Deixa ele guardado aqui em vermelho, deixa ele aí. Vamos calcular a resultante para esse ângulo θ que nós já calculamos, ó. Então a resultante vai dar isso, mais ou menos isso aqui, tá certo? Isso aqui eu chamei de FR1, que é a força resultante parcial 1. Você vai calcular ela como? Usando a lei dos cossenos. Esses dois aqui ao quadrado, mais duas vezes esse, vezes esse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo. Tá certo? Que eu vou deixar aqui pronto para vocês. Na próxima aula a gente pode continuar. Tá certo? Vamos calcular quem é a força resultante total desse problema. Tá? Então, ó, quando eu faço isso aqui, eu tenho essas duas resultantes aqui, ó. Esses dois vetores e essa minha primeira resultante parcial aqui. Quando eu faço isso, eu posso calcular essa resultante. E essa resultante aqui é calculada como? Vou deixar aqui pronto para vocês aí, certo? Vou deixar pronto para vocês aí. Ó. Então FR1, esse FR1 será ao quadrado, né? Vai ser Fq2 ao quadrado. Você já tem o cálculo aí, a gente já calculou. Mais Fq3 ao quadrado. Mais duas vezes Fq2, Fq3, vezes o cosseno de θ. θ a gente já calculou que está aqui, ó. Tá? Então, quando você substitui os valores de Fq2 na forma, Fq3 na forma e o cosseno desse ângulo aqui, e tirar a raiz quadrada de tudinho, aí você tem um valor de FR1. Vai dar um valor aqui, tá certo? E para terminar o problema, o que é que falta? Olha, você observe que entre essas duas forças, existe aqui em vermelho, que eu coloquei ali, a força Fq1. Tá aqui, ó. Fq1, mais ou menos assim. Certo? Fq1. Para terminar o problema, quando você calcular essa força resultante parcial 1, eu vou chamar de força resultante total, FRT, ou força resultante geral, tanto faz. Vai ser a soma. Como eles têm mais ou menos, né, quando eu traçar aqui para a resultante desses dois, mais ou menos a mesma direção e o mesmo sentido, claro que existe uma diferençazinha, mas a gente vai desconsiderar isso, né? Será quem? FR1 mais essa força aqui, Fq1. Essa força aqui é FR1 mais Fq1. Então essa será o meu resultado, aqui, aproximação, né, do problema. Ok? Então fica como exercício para vocês fazerem. Interessante é vocês repetirem essa questão, tá? Repetirem. Vou deixar uma atividade com uma questão semelhante a essa, certo? Vocês vão fazer em casa com calma, com
outros dados, mas aí serve de modelo para vocês fazerem. Quando eu estudo o baricentro no triângulo retângulo, é muito semelhante às resultantes, tá? O que pode mudar é a ordem dos vetores, mas a compreensão, o mecanismo, o método de fazer a questão é o mesmo para todos, tá certo? A questão das distâncias sempre é 2/3 de AD, vai mudar por causa dos valores, vão ser outros, mas o mecanismo é o mesmo. Então fica como exercício para vocês em casa, refazer essa questão, primeiro refazer a questão todinha, depois com ela feita, refeita, vocês calcularem o valor de FRT. E como atividade, vou deixar apenas uma ou duas questões para vocês refletirem aí sobre essa importante utilização da geometria na física, tá certo? Então basta você calcular FR1 e somar, algebricamente somar com o valor da força FQ1 que a gente calculou anteriormente e calcular a força resultante total. Tranquilo, gente? Então por hoje a gente para por aqui. Na próxima videoaula a gente dá continuidade à questão, tá certo? Vocês vão me trazer a solução, né? E espero que tenha ficado o mais claro possível, tá? Se por acaso não entenderam nenhuma parte, me acione, se tem algum questionamento também. Quem não está inscrito ainda no canal, vá lá, se inscreva, faça um comentário, né? Qualquer tipo de comentário, crítica, sugestão, dê lá sua presença, né? Acione lá os meios de aviso quando tiver um novo vídeo, que é o sininho lá, o like, qualquer tipo de informação que vocês prestarem, para mim é muito importante, porque a gente vai aprimorando ainda mais as aulas, né? Até porque a gente tem nesse meio dessas aulas remotas e cada vez mais a gente vai ter que aprimorar. Então, a aquisição de novas câmeras, a aquisição de um outro quadro, já mandei fazer um outro quadro maior para a gente ter mais espaço, mais tranquilidade, uma câmera que pegue uma amplitude maior, com a resolução melhor. Então tudo isso depende dessa participação de vocês aí na inscrição no canal. Às vezes a gente pensa que não, muita gente pensa que não, mas um simples inscrever em um canal fortalece para que a gente tenha ânimo, né? E se encorajem para a gente fazer um trabalho cada vez melhor. Essa é a proposta, né? Cada um tem uma metodologia de trabalho. A minha é essa, a minha é fazer com que minha aula, presente ou não, seja a melhor, tá? Então a gente pode fazer a melhor quando vocês dão a participação lá, tá bom? Deixo um forte abraço, qualquer dúvida me procurem e fiquem na paz de Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau.